E é curioso como o PT e aliados têm usado as críticas que alguns integrantes do governo Bolsonaro fazem ao Supremo para tentar comprovar a tese esquerdista de que esse governo é autoritário e que busca fechar o STF. Um breve esforço de memória, no entanto, nos coloca diante de fatos que mostram quem são os verdadeiros autoritários nessa história. Recordo aqui, inicialmente, o dia 6 de abril de 2018, quando membros do MST e do Levante Popular da Juventude lançaram balões de tinta vermelha no prédio em Belo Horizonte, onde a ministra Carmen Lúcia tem um apartamento. Quem nos assiste por imagens acompanha aí. Quem nos assiste vê aí a imagem de como ficou o imóvel. A ministra havia votado contra o habeas corpus de Lula, que acabou sendo preso no dia seguinte. Orgulhosas dos seus atos, as duas organizações chegaram a compartilhar as imagens do resultado do vandalismo no Facebook. E não para por aí. Figura sempre presente nas críticas ao STF, em 2019, numa live com esquerdistas, José Dirceu chamou Luiz Fux, futuro presidente da corte, de charlatão. Temos aí? E tem o caso do Fux, que é um caso aberrante, porque ele procurou todos os condenados, ou depois condenados da Lava Jato, todos os réus da Ação Penal 470, chamada de mensalão, para ele me assediou. Sabe que assediar uma pessoa até me encontrar? Para dizer, primeiro, que ele conhecia realmente o processo, as vírgulas do processo, para bater no peito, dizer que matava no peito, que nós éramos inocentes, que ia nos absolver. Esse é um charlatão, não é? Outro petista, Vadir Damus, defendeu o fechamento do STF. Vamos recordar. É com base nesse tipo de sentimento, de entendimento, que ele ajudou a colocar o presidente Lula atrás das grades. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Aliado do petismo, o ex-senador Roberto Requião também ameaçou o STF. Solta aí. Ou o Supremo manda soltar o Lula, ou o Supremo não existe mais. E com o fim do Supremo, acaba também o Congresso Nacional. A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores divulgou ontem uma nota em que ataca o Supremo Tribunal Federal. Para o PT, o julgamento da Ação 470, conhecida como mensalão, o Supremo teria negado aos réus o amplo direito de defesa quando rejeitou o pedido para que o julgamento fosse feito em instâncias inferiores. Na nota, a Executiva comparou as teses jurídicas sustentadas pelos ministros do Supremo à teoria nascida na Alemanha nazista, que, segundo o PT, atribuía crimes a pessoas conforme a sua função, sem base em provas. A indicação do Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal é um verdadeiro escárnio, pelos motivos que o Brasil todo já sabe, sua vinculação orgânica com o bloco de poder que tomou de assalto o governo brasileiro, o famoso objetivo de estancar a sangria, mas não só por isso, tem mais. O Alexandre de Moraes, ele foi secretário de Segurança Pública de São Paulo e a sua gestão foi marcada por uma intensa criminalização das lutas sociais, dos movimentos, mas também uma criminalização da pobreza. O Alexandre de Moraes, como secretário, foi leniente com as chacinas praticadas pela Polícia Militar nas periferias, o genocídio da juventude pobre e negra praticado pela polícia. E com os movimentos, ele era o secretário no período do golpe, né? Quando se consumou, inúmeras manifestações foram reprimidas do lado de cá, ao mesmo tempo em que tratava a pão de ló o acampamento em frente da Fiesp que defendia a volta dos militares. Esse foi o legado do Alexandre de Moraes na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Qual é o órgão, qual é a instância que pode protegê-lo? Eu tenho dúvidas até se o Supremo Tribunal Federal pode fazer algo. Aliás, durante essa semana, as notícias que tinham é que o Supremo Tribunal Federal sabe fazer algo, sim, quando é para se defender. Por exemplo, em relação ao boneco que fizeram do presidente Lewandowski. Aí teve uma instauração de procedimento para fazer averiguação.
As figuras do Lula, da Dilma, podem ser achovalhadas com bonecos, podem ser criticadas. Isso não tem problema nenhum. Pede-se para fazer ação e ninguém do judiciário dá. Agora, quando mexe com alguém do judiciário, sim. Uma outra decisão muito interessante é não deixar tornar públicas as palestras e o quanto ganha cada juiz para proferir palestra em convites privados. Aliás, acho que o juiz não podia cobrar para proferir palestra no exercício do cargo. Se é aposentado, tudo bem, vai lá e pode cobrar. Agora, um juiz no exercício do cargo cobrar para dar palestra? Dar palestra para o sistema financeiro, quando na realidade está julgando, inclusive, um processo que envolve um dos bancos do sistema? E aí o Supremo não deixou, porque disse que era questão de garantia e de segurança do juiz, que não podia expor, que ele não podia dizer o quanto ele ganha por palestra. O presidente Lula tem a sua vida devassada. Nunca cobrou palestra enquanto exercia o cargo de presidente. Depois que saiu da presidência da República, como fizeram todos os outros, inclusive Fernando Henrique Cardoso, quando vai dar uma palestra, é motivo de crítica nacional. São 2 pesos e 2 medidas. Qual é o problema? Juiz não tem problema, Ministério Público não tem problema, é só problema que tem político, o presidente Lula, e tem que ser político do PT. O que você falava mais cedo, a gente estava acompanhando obviamente ontem a sessão, o ministro Lewandowski disse, olha, não podemos ficar até meia-noite porque o nosso raciocínio será prejudicado, não podemos trabalhar cansados. Bem, tudo que eu disse, volto a dizer, aconteceu. Ninguém julga segundo o texto frio da lei. Todas as decisões na história do STF, todas foram políticas, todas. E mais uma vez, como eu já tinha dito aqui, a decisão seria política, ponto. Primeira questão a ser lembrada. Por que concederam a liminar de boca, oral, ali? Porque dia 26, segunda-feira, o TRF da 4ª Região, os embargos de declaração vão ser conhecidos, os esclarecimentos da sentença, e o que vai ocorrer vai ser pedida, claro, o cumprimento da sentença. Qual é a sentença? 12 anos e 1 mês de prisão. Vai ser encaminhada a Curitiba, prisão do Lula. O STF não quer a prisão do Lula. O STF quer que o Lula não seja candidato, porque a lei da ficha limpa se aplica ao Lula. Mas prisão já é demais. Essa elite demoníaca formada por escritórios de advocacia que defendem bandidos e são iguais aos bandidos. Iguaizinhos. Eles são sócios da corrupção. Eles recebem 5, 10 milhões, 15, 20 milhões. Eles são sócios e eles têm hoje o nojo da nação. A nação tem nojo desses que defendem bandidos e corruptos. A nação tem nojo, asco. Ponto 2. A elite empresarial corrupta, parte dela, que é sócia do PT. E terceiro, parte da elite política. Não é que é sócia de um corrupta. partido falido. Né? Não ganha nada. Não, um partido que está aí muito sólido e que ontem levou o STF junto com ele. Tem muito poder na estrutura de Estado. Essa treta demoníaca... Eu ouvi o contrário tantas vezes aqui na rádio. Não. O PT já não tem mais poder? Não. Estou falando outra coisa. A coisa é outra. Desculpe. A situação é distinta. Quando eu estou dizendo que uma coisa é o PT, outra coisa é o Lula. O Lula é muito maior que o PT. Sempre foi, historicamente, muito maior que o PT. Basta ver a votação que ele esteve em 2002, 2006 e a votação na Câmara dos Deputados ou no Senado do PT em 2006 e 2002 e 2006. Então ele sempre foi muito maior do que o PT, tal, historicamente, desde 1982, na verdade. Então, se nós olharmos, eles têm um poder na estrutura de Estado muito grande. Não houve a despetização. Mas o que interessa, para ficar restrita a decisão de ontem, primeiro baixa o nível cultural dos ministros e da sessão. O nível cultural baixíssimo. Os exemplos históricos patéticos, né? Agora, o nível moral que é pior. Porque estudar, a formação histórica, por exemplo, basta estudar. A formação moral não se aprende na escola, né? Segundo, por que eles fizeram tudo isso? Porque seria dada a ordem de prisão do Lula. E precisar, como eles não podiam apreciar o HC, porque eles estavam cansados. Olha a ociosidade. Eles podiam trabalhar amanhã, sexta-feira. Hoje, melhor dizendo, amanhã em relação a ontem, evidente. Eles não trabalham sexta. Semana que vem é semana de Páscoa, eles precisam descansar. Olha o absurdo. Na segunda-feira, posterior à Páscoa, eles não trabalham. Acho que é a Pascuela dos italianos. Eles não trabalham. Segunda-feira. E na terça também não. Só na quarta é que eles vão apreciar. Olha, sabe quanto custa, ouvinte, esse tribunal para você, para mim, para nós, por ano? 554 milhões.
Ele custa, esse tribunal que fez essa vergonha de ontem, que envergonha os brasileiros de bem, custa 554 milhões. Sabe que eles estão tão cansados? Sabe quantos funcionários tem esse tribunal que envergonhou o Brasil? 2.450. Sabe, olha com a média de funcionário por ministro? 222 funcionários por ministro. Esses que estão preguiçosos, que não podem trabalhar de noite, não podem trabalhar hoje, não podem trabalhar semana que vem, preguiçosos, sustentados com o dinheiro dos trabalhadores, que nós que pagamos impostos, para ao menos vocês trabalharem. Vocês não trabalham, vocês vão embora durante a sessão. Vergonha! Continuando, sabe esse tribunal quanto custa para nós? Tem 25 bombeiros civis. Sabe quantas secretárias, eles que estão tão cansadinhos, sabe quantas secretárias tem esse tribunal? Todos os dados do relatório de atividades de 2016. Que eu já escrevi, já falei aqui, tem 85 secretárias. Sabe quantos vigilantes tem um tribunal? 293. Sabe quantas recepcionistas? Eles que estão cansadinhos, que ficam cansados, que não podem tomar decisão porque estão cansados. Sabe quantos recepcionistas? 194. Sabe quantos jornalistas tem no Supremo? 19. Mas não foram esses 11 ministros que nomearam tudo isso. 11 ministros, 11. Mas não foram esses 11 que nomearam todos esses. Essa é a estrutura. Isso vem historicamente. Não, isso é recente. Ah, isso é recente, desses 11? São 20. Sim, mas não são desses 11. Não, mas tem gente que está desde 1989 lá. Não, mas Celso de Mello, por exemplo. O senhor está impondo uma responsabilidade objetiva. Não, era só ele chegar e ele falar que não querem aquilo. Eles são responsáveis. Sabe quantos copeiros tem lá? Copeiros tem 24. Sabe quantos garçons tem num tribunal? Não, é 27. demais, eu concordo, é demais. Sabe quantos motoristas? É que o senhor está botando a culpa no Dias Toffoli, são todos. Nas duas senhoras. O jurista da Rota do Franco Opulenta, que ontem foi uma vergonha. Homem do PT, homem que não tem saber jurídico. Aquela sessão foi patética. Em suma, algo vai acontecer. Bom, eu peço a palavra. Algo vai acontecer, não vou só concluir. Algo vai acontecer. O Brasil não aceita mais isso. Essa república está destruída. Os três poderes estão carcomidos. Algo vai acontecer. Ninguém pode se ajoelhar. Aquela vergonha que foi ontem. Eu tive nojo de ser brasileiro. Brasileiro por causa deles, daqueles 11. Não por ter nascido no Brasil, que eu tenho orgulho. Agora, eu acho que nós temos de mudar o Brasil. E para mudar o Brasil, precisamos de uma nova Constituição, uma nova estrutura de Estado e ter cidadãos com vergonha na cara. Pelo jeito, o senhor quer também um novo povo. Não quero esse povo que é trabalhador. Agora, os ministros não são povo, eles não trabalham. José Val, a respeito da entender que não é o Deus das leis, que não pode mudar a Constituição e que existe o Exército Brasileiro. Para, se preciso for, colocar ordem nessa baderna que o próprio Supremo está instituindo. Ordem nesta baderna. Artigo 142, se necessário for. Para ter uma mobilização da Lava Jato contra um ministro, é porque a coisa é feia, né? Não, ele acusou a Lava Jato de corrupção. Só isso. Com essas palavras de marginal. A margem da lei, entenda-se. Essa é a definição. Quem é marginal está à margem da lei. Com palavras que se fala num botequim. Que é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é inacreditável. Nós temos que dar um basta a Gilmar Mendes. E o professor Modesto Carvalhosa entrou com pedido de impeachment no Senado. Eu não sei onde está esse pedido, se precisa assinar, tal. Eu assinaria. Não dá mais para continuar. Chegou um negócio intolerável. As falas, ele nem ouve os outros colegas, ele vai embora. Ele chega, fala, o STF é bico. Ele não trabalha. Ele ficou 3 semanas em Portugal. É inaceitável, nós temos que dar um basta a isso. Sabe quantos funcionários tem por ministro no STF? 222. Nós temos que falar que tem que parar isso, não tem condições. Não há Suprema Corte no mundo com o número de funcionários que tem o STF brasileiro. Não há no mundo, né? Então, e não há no mundo uma Suprema Corte que funcione como o STF brasileiro. Estou falando em país democrático. Um homem como esse, Gilmar Mendes, falar o que fala e passar impune, ele não pode decidir o seu, o nosso destino. É necessário dar um basta constitucional. Né? A coisa vai indo, isso não pode continuar. Ele disse assim, expressões de Gilmar Mendes, a corrupção já entrou na Lava Jato, expressão dele. Aí eu responderia como Joaquim Barbosa fez em 2009 a Gilmar Mendes.
Vossa Excelência está destruindo a justiça deste país. Sai à rua, ministro Gilmar. Faça o que eu faço. Vossa Excelência não está na rua, está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. Nesse caso, faço minhas palavras do Joaquim Barbosa. Vossa Excelência está destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Agora, alguém tem de dar um basta a isso. Não é possível que ele continue fazendo sistematicamente isso. Quando a palavra vai para ele, ele começa a discursar. Ele esquece o voto. Voto que ele não produziu, que foram os seus assessores, os juízes auxiliares, que ele não trabalha. Eu desafio que ele mostre que horas ele entra no Supremo e que horas ele sai. Que ele pegue um mês, entrada e saída, entrada e saída. É possível demonstrar que ele não trabalhou. Você pega 30 dias. Ele não tem horário de chegar, horário de sair da casa da mãe. Nas sessões plenárias, observem vocês a TV Justiça, né? Observe, a cadeira dele geralmente está vazia durante toda a sessão. Não é possível. Nós somos o quê? Cordeirinhos, bananas, aqui é um bananal, como dizia antigamente uma certa pessoa. Eu acho que o Brasil é um bananal, porque não há no mundo um espetáculo tão absurdo como esse. Então, o senhor Modesto Carvalhosa tem toda a razão. Entrou com o pedido de impeachment do Senado. Vai dar alguma coisa? Você acha que vai dar? É uma questão, claro, é marcar posição, e eu apoio. Mas o Senado, nós sabemos, são 81 senadores, grande parte deles são enrascados com a justiça. E depende da boa vontade. E o Gilmar hoje é o elemento mais antirrepublicano do Brasil, que ele coordena todas as ações contra a Lava Jato. Ele os partidos políticos no Congresso Nacional amam o Gilmar Mendes, porque sabe que ele é o instrumento. E a grande questão é o seguinte: se o Executivo faz uma coisa errada, você recorre à Justiça. Se o Legislativo faz uma coisa errada, você recorre à Justiça. E o STF? Você vai recorrer a quem? Ao profeta Mohammed? A quem? A quem? Temos de mudar. Nova Constituição. Mas o senhor quer construir um super STF? Não tem jeito. Um STF para julgar o STF? Eu tenho nojo, astro. Não, tudo bem. Eu tiro o som. Não, aquela solução que o senhor dá. A solução é destruir essa república. É essa. Construir uma nova. Mas tem que botar. É essa a questão. Queremos uma nova Constituição, não com 250 artigos. Mas haverá uma Constituição e haverá um Supremo. Haverá, mas não esse. Esse é um Supremo que é uma farsa. É uma falácia. Bando de gente que não trabalha. Foram eleitos pelo notável saber jurídico. Dias Toffoli foi reprovado para juiz. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Isso, passou pelo Senado da República. Isso, que é notável saber. Passou pelo Senado da República, que é o órgão responsável por colocar lá dentro o ministro do Supremo. Isso, Dias Toffoli. Então, ouvinte, ouça o notável saber. Então, se construir uma nova república, que o esquema vai ser o mesmo. Não vai ser. Ter que ter um Senado. Não vai ser, claro que tem, mas outro Senado, outros partidos, outro sistema de voto. Vou dar um exemplo para você, ouvinte. Registra aí, Dias Toffoli, ele foi reprovado para juiz 2 vezes na década de 90 em São Paulo. Reprovado. Aí, era advogado do PT. Depois foi subordinado na Casa Civil de José Dirceu, 2003, 2005. Lula nomeou para o Supremo. Alguém que tinha sido reprovado 2 vezes na década de 90 para juiz aqui em São Paulo. Ele tinha notável saber jurídico? Tinha coisa alguma. Ricardo Lewandowski tem notável saber jurídico? Aonde? Mas quem vota isso é o Senado e aprovou. Mas espera, então eles não têm notável. Então vamos por parte. Primeiro, na primeira Constituição Republicana, a de 1891, não tinha um jurídico, era só notável saber, ponto. Aí o que fez o Floriano Peixoto? Nomeou 2 generais e um médico. E que trabalharam bem, por final. E é isso que o senhor ficaram pretende? Alguns meses. Nomear 2 generais para o Supremo? Os positivistas não tinham ideia de profissão. Você não precisava ter diploma para exercer a profissão. A concepção positivista é de Augusto Conte. Isso é uma outra coisa. Certo. Então, o que aconteceu? Depois o Congresso, eles entraram, mas o Congresso derrubou. A partir de então, eles incluíram a expressão jurídico tal. Foi o Barata Ribeiro, que é nome de rua em Copacabana, que é pai do Agildo Barata e avô do Agildo Ribeiro, do conhecido humorista tal. O Barata Ribeiro é um célebre republicano e abolicionista, muito capaz tal. Era claro que era aquelas coisas do Floriano. O Floriano não estava nem aí com o Supremo, com coisa alguma. Lembra com aquela velha expressão do Floriano? O Supremo vai dar habeas corpus a um político perseguido por ele. Ele falou:
Pode dar. Eu quero ver quem vai dar habeas corpus dos ministros. Então era coisa do Floriano, que tinha um desprezo. Lê o Euclides da Cunha, diz no contrato de confrontos. E no triste fim do Policarpo Quaresma. Claro, não, eu quero uma outra república. Outra. E acho que o povo brasileiro como os ministros seriam escolhidos, professor? Seriam escolhidos por um mandato de 9, como em outros países na Alemanha, tem 9 anos ou 10 anos de mandato, que passa por debates públicos, né? Uma outra forma, uma nova Constituição, essa tem 250 artigos e 75 de disposições transitórias, não é possível. É a Constituição mais longa da história do Brasil. Trata de tudo, até de futebol. De justiça desportiva, tá na Constituição. Olha que absurdo. Tem que ter uma outra coisa. A gente tá farto. Ontem, outro dia, outra vez, a gente tem essa sessão do Supremo, por obrigação de ofício. Não aguento mais ouvir. Eu não aguento ouvir o Gilmar Mendes, ouvir a voz dele, né? O João Plenário chega atrasado e vai embora. Não é possível. Alguém tem que dar um basta. Um basta constitucional. Dar só um Supremo, não, é o Senado. O Senado tem impeachment. Existe na Constituição brasileira. Senado, então você que for votar então em senador não é alguém, agora, é o Senado. dia 7 de outubro, você pensa, olha, nós tiramos a Dilma. Lembra quando eu discuti aqui nessa do impeachment da Dilma? As pessoas falavam, não adianta ir à rua, não adianta nada. Ela tem mandato até 2018. Se o povo não tivesse mobilizado, ela estava lá. Foi o povo que derrubou a Dilma, não é essas instituições carcomidas aí. Eles só referendaram, com medo do povo, a Câmara e o Senado. E o Ricardo Lewandowski, que notável saber sobre isso, você não sabe nem ler a Constituição. Nem ler, ele sabe. Ele fatiou o impeachment, algo que é infatiável. Ele fatiou que é um crime contra a nacionalidade brasileira. É que as pessoas no Brasil acham que tem que ficar de joelhos. Eu gostaria que o senhor dissesse essa que é a grande questão. O senhor Ricardo Lewandowski, na ação tal, decidiu assim e está errado. Impeachment. Agora, dizer que ele comeu frango... Impeachment. Eu estou dando um exemplo concreto que o Brasil assistiu durante 3 dias no Senado. Ele pegou o artigo constitucional que trata do impeachment, ele fatiou. O impeachment é muito claro, está entre vírgulas, que você fica impedido do exercício de função pública por 8 anos. Está entre vírgulas. Ele colocou e. Então, como se fosse duas coisas, o impedimento uma coisa e o não exercício de funções públicas outra, está entre vírgulas. Esse é o melhor exemplo. É inquestionável. Eu quero ver alguém que diga o contrário. Nós temos a gravação, tem o artigo constitucional e ele fez 2 votações, o que não podia. Então ele errou a vírgula, mas por que ele comeu frango, não? Não, eu tô falando que ele não chegou pelos seus méritos, ele não tem saber jurídico, a gente tem que dizer a verdade, não ter medo de gente que não tem capacidade e é antirrepublicano. Tem de dizer, não tem, Dias Toffoli reprovado, tem saber? Que é isso? Alto lá, né? Nós temos de mudar. Aqui é Brasil, pô. Aqui não é uma bananal, né? Um conjunto de bananas reunidos, ou de rãs com achantes, como falava o Monteiro Lobato. Por isso que nós ficamos nessa draga. Mas nós vamos construir uma outra república. Essa aí não se sustenta. Acabou. Ela já acabou. É que não avisaram que ela morreu. É um zumbi. É uma república zumbi. Falando em putaria, e o STF, hein, mano? Que vacilo, velho. Os caras se entregaram, mano. Tinha uma matéria, ninguém tinha percebido o Dias Toffoli. Ninguém. Aí ele foi lá e, mano, deu na cara o bagulho. Mandou censurar a revista Cruzoé e o Antagonista, né? Que são 2 sites que divulgaram que ele talvez fosse o amigo do pai. Puta negócio também longe, né, mano? Quem não sabe quem é o Dias Toffoli, eu vou explicar. O Dias Toffoli é aquele ministro do STF, é o cara que exagera no gel. Parece que ele mora numa fábrica da Bozano. Mano, parece que ele tem um tonel de Bozano na casa dele, sabe? Ele chega e fala, peraí que eu tenho que ir pro STF. Mano, sempre que eu olho ele, eu imagino aqueles bezerros que acabaram de nascer, sabe? Parece que ele saiu da vagina de uma vaca e foi trabalhar. Ou da boca do Gilmar Mendes, que é igual. Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Uma democracia parte do pressuposto do equilíbrio entre os poderes. No caso brasileiro, que o processo de construção da democracia é relativamente recente, o que aconteceu na última sessão do Supremo Tribunal Federal é algo que não pode ser esquecido. O Supremo Tribunal Federal nunca teve uma boa história, vale destacar. Foi criado pela República em 1890, mas nunca levou lá muito a sério suas atribuições constitucionais. E olha que durante a República tivemos muitas constituições. A de 1891, depois a de 1934, depois a de 1937, depois a de 46, depois a de 67. Aí a emenda constitucional número 1 de 69, que na prática é quase como uma nova Constituição. E finalmente
a Constituição de 1988, que já foi emendada inúmeras vezes e tal. O Supremo passou por tudo isso. Raramente teve ao lado da cidadania. É difícil você encontrar uma decisão do Supremo em mais de um século que foi uma decisão ousada, que entrou em choque com o Executivo, o Estado forte, arbitrário brasileiro, que o STF tenha defendido o interesse do cidadão. Isso você não vai encontrar. Pode passar em milhares e milhares de decisões. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar, infelizmente. Teve alguns bons ministros, eu prefiro chamar de juízes, porque a expressão antigamente era juiz. Quem inventou a expressão ministro para o STF foi a Constituição de 34 e desde então isso acabou ficando consagrado ou tal. Você teve bons ministros, lá atrás, ministros célebres como o Pedro Lessa, que era um advogado, passou aqui pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, etc. tal, professor, acabou lá. Tem o Vitor Nunes Leal, por exemplo, saltar bastante no tempo, né? E alguns outros, Adalto Lúcio Cardoso, Paulo Brossard, etc., né? Que foram grandes ministros. Mas o conjunto da obra sempre foi muito ruim. E na sessão da última quarta-feira, aí acho que chega um limite. Primeiro, por toda aquela estrutura arcaica, antiga, e que não faz o seu objetivo principal, que é a justiça. Longos votos, citações absolutamente desnecessárias, e a maior parte das vezes o ministro fala sem ler o voto. Portanto, ele disserta sobre outros assuntos e deixa jogado o voto de lado. Chamou a atenção, entre tantos fatos daquela sessão, um momento que o ministro Gilmar Mendes, que não estava lendo o seu voto, que resolveu tecer considerações sobre Deus e sua obra, parou no meio das falas durante cerca de 15 segundos, ficou com os braços inertes, um olhar parado. Eu imaginei, porque eu sou uma pessoa que sou positivo sempre, eu imaginei que fosse um problema do sinal de TV. Não, ele era um ator que parou durante cerca de 15 segundos e ficou olhando para os ministros. Era inacreditável. Aí eu fiquei observando o Dias Toffoli, que ia fazer um resumo do voto, falou 2 horas. E eles falavam sobre tudo, davam risada, brincavam entre eles. Eu assistindo aquilo, falando, essa é a nossa Suprema Corte. E aí foram passando os votos. Em certo momento, 3 ministros se retiram da reunião, do pleno, da decisão ali que estava sendo tomada, que afeta o interesse do Brasil. Eles se retiraram. E soube depois que eles tinham uma viagem marcada para Miami, estavam indo para os Estados Unidos. Realmente ninguém é de ferro. 3 foram vistos depois no aeroporto de Miami, dando gargalhadas os 3. Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso. Claro que não como simples mortais, porque eles são diferentes de nós. Eles têm passaporte diplomático, não tem fila, não tem nada. Eles são diferentes que nós, tal. E vendo tudo aquilo, aquele espetáculo horroroso, vergonhoso, né? Ministro levantando, saindo, voltando, os capinhas puxando a cadeira para ministro sentar. Vendo tudo aquilo aí, em certo momento a votação ficou 5-4, favorecendo o Aécio, porque na verdade era o Aécio Neves. Não era isso, mas era a questão do Aécio Neves. Quando o Senado determinou ao Supremo que derrubasse a medida da primeira turma, que na verdade era isso. E o Supremo, de joelhos aos criminosos do Senado, fez o trabalho. Só que naquele momento estava 5-4, a favor do Aécio Neves, com o voto de Marco Aurélio. Aí o 5º voto foi no ministro Celso de Mello. Começou bem, fez um bom histórico e votou contra o Aécio Neves. Vamos dizer assim, claramente, contra o Aécio Neves. Ficou 5-5. Aí foi votar presidente. Os primeiros 3 minutos da sua fala, eu falei, ela vai votar, ela é mineira, foi procuradora do Estado durante a gestão, inclusive, da Aécio Neves. Eu falei, ela vai votar contra o Aécio. Eu falei, vai ser uma bomba. Vai dar 6-5 e terça-feira que vem, dia 17, vai ser a crise no Brasil. Ela começou a falar, subitamente, ela mudou o tom. Começou a falar, seguindo o que Celso de Mello tinha dito, fazendo referência ao relator Luiz Edson Fachin, e aí mudou o voto. Deu um voto pro Aécio. O voto foi tão confuso, ela estava tão nervosa, gaguejou tantas vezes que ninguém tinha entendido o voto. Quando ela terminou de falar, ela se dirigiu ao ministro, o relator Luiz Edson Fachin, que tinha feito um voto anti-Aécio, eu prefiro essa definição, e disse assim, ministro, portanto eu sigo o voto do senhor, excetuando a referência ao artigo 319, inciso 6. Ele falou, presidente, ele disse, excelência, a senhora não votou comigo,
porque o cerne do meu voto era justamente mostrar que, primeiro, a prisão cautelar, a medida cautelar não é prisão, tem de manter o afastamento, né? Teria de manter o afastamento e o recolhimento domiciliar no período noturno. Portanto, a senhora não votou comigo. Aí ela ficou atônita. A presidente do Supremo Tribunal Federal, mas como? Não, a senhora não votou comigo. Portanto, o voto que a senhora está se referindo é o primeiro voto, que é quem abriu a divergência. Quem abriu a divergência? Ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o Fachin teve de explicar para ela que o voto dela não era a favor do relator, mas do voto divergente. A confusão se instalou. Durou cerca de 70 minutos. O ministro Celso de Mello, decano da Suprema Corte, desesperado, falou, não, pera um pouquinho, eu vou tentar esclarecer o voto. Pegou um papel, uma caneta e começou a redigir um acordo de algumas linhas, dizendo qual foi a decisão. Ninguém chegava em acordo sobre a decisão que tinha sido votado. Terminou a votação, ninguém sabia o que tinha sido aprovado. Aí eu fiquei muito triste. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu falei, o Supremo não está se dando ao respeito. Não consegue estabelecer. E aí o ministro Celso de Mello falou, mas a gravação registrou o que nós dissemos. Aí nós, ou se não, vamos agora no meu gabinete e eu passo a limpo o que eu escrevi. Aí eu estava assistindo aquilo, falei, mas espera, essa é a Suprema Corte. Não é reunião do boteco do seu Zeca, né? Mas é o Brasil. O Brasil, infelizmente, é o boteco do seu Zeca. E está muito claro para a gente que você que nos está assistindo, você precisa nos ajudar a destruir este STF. Temos que ir às ruas antes do Natal. Esses caras não podem ficar impunes e todo esse Supremo tem que ser derrubado. Senhor presidente, primeiro gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de nós discutirmos um assunto tão importante quanto esse. É absolutamente inaceitável a postura do Supremo Tribunal Federal dos últimos anos de tratorar a competência legislativa desta casa. Como diria até Barão de Montesquieu, né, do clássico do espírito das leis, o poder legislativo é o poder mais representativo e nobre de todos. Nós aqui temos mais representatividade popular do que o executivo e do que, evidentemente, o judiciário, que é um poder técnico, e justamente por isso nós temos a prerrogativa e nós temos a competência de debater os assuntos pertinentes à sociedade. Infelizmente, e eu quero citar aqui alguns exemplos de ativismo do Supremo Tribunal Federal lamentáveis dos últimos anos, primeiro e um dos mais graves de todos foi o afastamento por decisão monocrática do ministro Marco Aurélio do presidente do Senado. Todos aqui, membros da comissão, do parlamento, todos que assistem, sabem que eu não nutro nenhuma simpatia pessoal pelo senador Renan Calheiros, que foi afastado pela decisão do ministro Marco Aurélio. Mas um ministro do Supremo Tribunal Federal afastar em decisão monocrática, sem condenação transitada em julgado, sem o consentimento dos seus pares do colegiado, o presidente de um poder da República, no caso o nosso poder, o poder legislativo, é absolutamente inaceitável. Hoje foi o Renan Calheiros, mas amanhã pode ser qualquer presidente do poder legislativo ou mesmo o presidente da República. Porque se um dentre 11 ministros do Supremo tem o poder de afastar o presidente de um poder, ora, o colegiado dos 11 então é muito mais poderoso do que as outras instituições da República. Quando na verdade o judiciário deveria ser apenas a boca da lei, deveria ser apenas a expressão e o guardião do cumprimento do que nós aprovamos aqui nesta casa. E outro ponto, presidente, que eu gostaria de salientar, é que existe um debate muito acirrado na sociedade, no judiciário, no meio acadêmico, em relação ao aborto. E esse é um debate que tem sido levado por alguns partidos políticos para o Supremo Tribunal Federal. É um debate que, em todo o mundo civilizado, é feito no poder legislativo, é feito pelos seus representantes. E aqui não interessa a posição, se favorável ou contra o aborto. O ambiente para se discutir esse tema é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Partido que sabe que não tem maioria para impor a sua visão, para aprovar a sua visão no parlamento, apela para o ativismo judicial para tentar aprovar via Supremo. E isso é outra coisa absolutamente inaceitável. Já para finalizar, presidente, gostaria de comentar uma última decisão do Supremo Tribunal Federal, uma última votação, que foi em relação à criminalização da homofobia. E é outro dos temas que eu coloco que não interessa a opinião do parlamentar, não interessa a opinião da pessoa em relação ao assunto criminalização da homofobia.
O que eu estou falando aqui não é sobre mérito, mas sobre forma. Não é sobre o conteúdo, mas sobre a forma. Todo primeiro-anista de direito sabe que a legislação penal não pode ser interpretada de maneira extensiva. Não se faz analogia em legislação penal, e a legislação penal também jamais retroage em prejuízo do réu. E o que a gente viu em 5 votos dos ministros do Supremo em relação à criminalização da homofobia foi a tentativa da criação de um novo tipo penal com base em analogia. É basicamente beirar a barbárie, não só o desrespeito a este poder legislativo, que deveria debater esse tema assim, não interessa se a posição é favorável ou contrária à criminalização da homofobia, o ambiente para se discutir é a Câmara dos Deputados e é o Senado Federal. Mas o mais grave é a Suprema Corte se dando ao direito de legislar sobre matéria penal. Uma matéria que tem um trâmite especial previsto constitucionalmente nessa casa e deve passar necessariamente pelo plenário dessa casa, justamente porque é a expressão máxima de força do Estado. É o Estado exercendo seu ius puniendi, é o Estado exercendo o seu direito de tolher a nossa liberdade em última análise, como última ratio, né, como último recurso para o cumprimento da lei. Se no direito penal, que é a última ratio, que é o último recurso do Estado para punir, para garantir o cumprimento da lei, o Supremo Tribunal Federal se vê no direito de legislar sobre essa matéria, que dirá sobre outros temas tributários, do Código Civil, do Código Marítimo, do que quer que seja, do Código Penal Militar? Se está aberto esse precedente, qualquer outro absurdo pode ser feito. Então, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência. Nós temos, no bom sentido, de colocar cada poder no seu lugar, legislativo legislando, fiscalizando o executivo, judiciário garantindo o cumprimento das leis, do ordenamento jurídico, e o executivo governando, para que a gente tenha uma república harmônica, ou nós vamos ter uma ditadura da toga, né? E aí, como diria o ilustre jurista Rui Barbosa, na ditadura do judiciário, só resta recorrer aos céus, presidente. Espero que a gente não chegue nesse ponto. Obrigado. Deputado Kim, deputada Margarete Coelho. Vamos às notícias. Mais uma semana movimentada em Brasília. Ontem o presidente do Senado, Renan Calheiros, dá uma tirada aqui, permaneceu, né, na presidência da casa, mesmo sendo réu por desvio de dinheiro público. Né? Quer dizer, isso é o mesmo que o Dado Dolabella aí na passeata a favor da Lei Maria da Penha, né? É uma coisa um pouco... Tem alguma coisa estranha aí, né? O STF mandou o Renan sair da presidência e ele falou, não saio não. Aí todo mundo pensou, agora o STF vai vir para arrebentar. E não, eles não foram, eles falaram, então tá bom, Renan, então deixa. Então... Quer dizer, eu acho que nessa hora a Dilma viu isso em casa e pensou, pô, se eu soubesse que era só dizer não, eu tava presidenta até hoje. Pô, eu crente que tinha todo um trâmite. O impacto disso foi tão grande que agora o Brasil é o primeiro país que Supremo Tribunal não decide. Ele só dá uma sugestão, assim, se não for pedir muito, né? Ele, gente, desculpa, a gente acha que não, mas tudo bem se for, a gente não quis atrapalhar. A gente já tem até o novo símbolo do STF, olha aí. Agora é o Sugestivo Tribunal Federal. Se der, deu, se colar, colou, né? Ministério Público Federal quer afastar Gilmar Mendes de ações contra o empresário Orlando Diniz. Procuradores alegam que a entidade já comandada por Diniz patrocinou eventos do IDP, instituto que seria controlado pela família do ministro do STF. Isso é denúncia de uma revista digital, né, que mostrou esses dados. Ou seja, é grave. Em qualquer país sério... Em país sério, que tem elite, não esses bobos que só falam bobagem, que tivesse autoridade, isso não ocorreria. Esse senhor não seria ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem negócios privados e que envolve assuntos que muitas vezes ele julga. Isso não pode. Conflito de interesses. Ele tem uma faculdade, ele cuida mais da faculdade do que do trabalho dele, ele faz bico no STF. Ele está ou em Lisboa, São Paulo ou Brasília. Não pode. É isso que a gente tem de enfrentar e ter coragem. Esse país caminha para o ralo a passos largos. Temos que convocar a nação para ir às ruas e implorar, talvez, pela intervenção militar no Brasil. Que as Forças Armadas tomem conta desse país. Temos que resetar o Brasil e recomeçar a partir de 1964 novamente. A corte acovardada abriu caminho para o caos.
Medo de ter seus esquemas revelados por Lula fazem esses ministros conspirarem a seu favor. Vocês do STF são a prova escarrada de que essa corte é uma vergonha, uma palhaçada, um câncer para o Brasil. O Supremo Tribunal Federal está envergonhando o país. Essa liminar vagabunda, esdrúxula, vergonhosa, é um afronto, é um desserviço, conseguida sem um rascunho e em cima de uma armação. Se ninguém fala, eu vou falar. Uma jogada barata, desonesta, uma jogada corrupta, uma facada no coração dos brasileiros. Por essa defesa sórdida, imunda, reacionária de Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão do país. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são carreiristas, colocados lá por seus patrocinadores corruptos, decidiram pro habeas corpus desse verme chamado Lula. Vergonha nacional. Com essa decisão, vocês são responsáveis, coautores de tudo de ruim que acontece no país. Que acontece na saúde, na educação, na segurança. Vocês pensam em vocês. Não tem um patriota aí dentro. Bolivarianos, vocês condenaram a nação. Isso é um circo, não é um tribunal. Aqui no Brasil, o crime compensa. Seus funcionários do STF são leais a esse bandido, filho de uma p... Parabéns ao povo brasileiro. Merecemos sim isso que assistimos ontem. E você, Carmen Lúcia, disse representar as mulheres. A senhora não representa as mulheres brasileiras, porque a mulher brasileira não é covarde. A senhora só mostrou ao mundo que ser corrupto, ladrão nesse país vale e vale muito a pena quando se tem o rabo preso. Porque dignidade, sinceramente, este STF não tem. E nunca terá enquanto deverem favores ao maior ladrão da nação. O Brasil chora, o Brasil sangra em suas mãos. A senhora, dona Carmen Lúcia, a senhora tinha tudo para fazer diferente e não fez. A senhora perdeu o respeito do povo brasileiro. Talvez só a guerra salve o nosso país. Com o povo brasileiro nas ruas, não tem quem segure, mas o povo brasileiro é pacato, o povo brasileiro é de boa e jamais vai fazer algo que pudesse acabar com esse STF. É um povo de bem e vocês sabem disso. Aí vocês cospem, sapateiam, somos a maioria. Mesmo assim, ficam todos calados. Agora é lutar ou lutar. Se preciso, dou a minha vida lutando pelo Brasil. Para os meus filhos, para os meus netos, para os seus filhos. Sinal de que talvez a única saída para a luta democrática seja a volta da mobilização, talvez mesmo a radicalização. Que atendem aos fatos. Os inimigos da liberdade nunca abriram mão do racionalismo, da sujeira e do estelionato. Agora nós estamos diante de um impasse histórico. O STF, que deveria garantir a segurança judiciária, foi o pivô do que podemos chamar do pior momento dessa agonia institucional. Continuem omissos, que em breve seremos uma Venezuela. O povo precisava ir na frente da casa desses ministros, fazer pressão, mostrar que nós não vamos aceitar essa patifaria, pilantragem que fizeram ontem. Eles estão muito seguros de si. Vocês não estão nem aí para a opinião pública. Lula está sendo salvo pelo escudo que comprou com dinheiro roubado do povo brasileiro. E é essa democracia brasileira elege incapacitados que mergulham num país de lambança imunda. Me digam, o que vocês acham? Lula está acima da lei ou o STF se colocou abaixo de Lula? Renan, Juca, Wesley, Joesley, Dirceu, Eike, Aécio, todos soltos. Essa é a lei Lula. Alexandre de Moraes foi vergonhoso. E para terminar, eu achava que eu era o ator pornô, mas a verdadeira pornografia está aí dentro com vocês do STF, sem camisinha, mas de toga. Decretaram o caos jurídico, não há mais nenhuma garantia legal, as leis não valem coisa alguma, está decretado um estado de exceção. Sabe, talvez Lula estivesse correto ao chamar o STF de corte acovardada. Esses ministros não tiveram sequer coragem de votar o habeas corpus de Lula. Preferiram se esconder atrás de gambiarras jurídicas. O país que dá ao filho tudo o que ele pede, a criança crescerá pensando que terá direito a tudo que desejar. O país que ri quando o filho fala palavrão, a criança crescerá pensando que desrespeito é normal e é engraçado. O país que não repreende por mau comportamento o filho, a criança crescerá pensando que não existem regras na sociedade.
No Brasil, onde a mulher do ano é trans, onde uma vereadora da noite para o dia vira Madre Teresa de Calcutá, onde o corrupto não fica preso, fica na mansão, sambando e jantando na churrascaria, ou lançando o canal no YouTube para dar consultoria. No Brasil, onde o senador ameaça o povo, a senadora amante rouba, corrompe e quer reeleição. No Brasil, onde o crime compensa, onde a impunidade é legal. No Brasil, onde decidem que seu filho pode ser filha. No Brasil, onde pedem o fim da polícia militar. No Brasil, onde os maiores cafetões e prostitutas estão no Congresso. No Brasil, onde ator que mata atriz vira pastor. No Brasil, onde pai e a madrasta jogam a filha pela janela e a madrasta é solta no dia da criança. No Brasil, onde a filha esmaga a cabeça do pai e sai para comemorar o Dia dos Pais. No Brasil, onde o goleiro pica a amante e sai no Dia Internacional da Mulher. No Brasil, onde o maior ladrão e vagabundo, depois de roubar, diz que tudo é do amigo e ainda quer ser presidente. O que esperar de um STF? Não se deixe enganar pelos cabelos brancos. Os canalhas também envelhecem. É uma fala muito ruim porque expõe uma instituição da qual ele faz parte, que é o Supremo Tribunal Federal, né, Patrick? Ele faz parte de um colegiado que tomou uma decisão diante da TV, com transmissão ao vivo, cada ministro pôde expor o seu ponto de vista, o placar foi apertado, mas não foi a primeira vez que eles se debruçaram sobre esse tema, já tinham feito isso em inúmeras outras ocasiões, firmaram uma jurisprudência que é nova e que foi reiterada sucessivamente. O ministro ficou vencido em todas essas ocasiões, teve a oportunidade de insistir para que se pautasse uma ação de constitucionalidade e não o fez, recuou. E agora, diante de uma emissora de outro país, não se furta a denegrir a instituição da qual faz parte, que é isso que ele está fazendo. Ele, na prática, está dizendo que o Supremo corroborou uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade. Está dizendo que 6 de seus pares ampararam algo ilegal. E não é só isso, está dizendo que todas as instâncias anteriores da justiça que se manifestaram de forma soberana, também com direito à ampla defesa, cometeram uma arbitrariedade, uma ilegalidade. Na prática, ele está dizendo que o Brasil tem um poder judiciário corrompido que age na base da ilegalidade. Isso é de uma gravidade absoluta. Né? Isso diante de um país vizinho cujo presidente, que também já teve um ex-presidente preso, quer dizer, como se isso fosse alguma coisa super absurda, arbitrária, que o Brasil estivesse cometendo. Não é verdade. O ministro Marco Aurélio sabe que não é verdade, mas para surfar em uma certa onda influente, ele não se furtou a fazer com que a própria instituição da qual ele faz parte ficasse à deriva. Então eu acho isso muito ruim. Eu acho que isso revela imaturidade, revela vaidade excessiva, revela falta de zelo com a instituição da qual ele faz parte, uma série de comportamentos muito ruins. Gabinete de Luiz Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal já está recebendo os processos da Lava Jato. Escolhido para relatar as ações da operação que tramitam na corte, o ministro prometeu prudência, celeridade, responsabilidade e transparência. Vamos ver, vai ser muito engraçado. O Luiz Fachin é aquele senhor que em 2010 leu o manifesto, tem no YouTube, vocês encontram em todo lugar, em defesa da candidatura Dilma, né? Fez questão de ler em nome de vários supostos juristas, porque hoje todo mundo é jurista no Brasil. Parece jogador de futebol, todo mundo é craque. Então, e ele disse, e vai ser interessante agora, é ele que está como relator da Lava Jato, porque em 2010, quando todo mundo já sabia da corrupção do PT, quando o mensalão já era conhecido, já tinha sido recebido em 2007 pelo Supremo Tribunal Federal, né? Ele disse, o seu Luiz Fachin, o manifesto, tem em minhas mãos o manifesto de centenas de juristas, apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos. O governo Dilma foi o mais trágico da história. E em seguida, continua o seu Fachin. O que queremos é o governo que preservou as instituições democráticas e jamais transigiu com o autoritarismo. Isso ele disse em 2010. Eu acho que ele não é um papagaio. Ele acreditava no que ele disse. Vai ser muito interessante vê-lo como relator da Lava Jato. Porque é o seguinte, não confio no STF.
Não confiem no STF. Esse Supremo só vai julgar de acordo com as leis pela pressão da sociedade civil. Sem pressão, eles vão fazer um cambalacho com o Palácio do Planalto e com o Congresso Nacional. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular: o Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão. Colocar o presidente Lula atrás das grades. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição, com seus membros detentores de mandato. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido. Procurador-Geral da República analisa a suspeição de ministro do Supremo Tribunal Federal em casos envolvendo a Operação Custo Brasil. Rodrigo Janot pode suspender Dias Toffoli das apurações, devido a indícios de amizade com o ex-ministro Carlos Gabas, um dos alvos da investigação. Olha, se for mexer aí, eu sei cada história, eu e a torcida do Flamengo, até do Gama, do Brasiliense, todo mundo em Brasília sabe das ligações entre ministros das cortes superiores e grandes escritórios de advocacia. Todo mundo conhece. Por sinal, o que eu tenho visto nos jornais de festa de confraternização de grandes escritórios com desembargadores e ministros, vocês me desculpem, um desembargador, um juiz, um ministro não pode comparecer a essas festas de final de ano. Isso é um escândalo. Em qualquer país sério, se ocorre isso nos Estados Unidos, fora. Vai fazer outra coisa. Então, o que eu tenho visto de fotos, eu tenho ficado envergonhado. Mas somos num país que parte ínfima, mas poderosa, não tem vergonha na cara. E a questão que envolve esse senhor Dias Toffoli tem várias. Ele foi advogado, olha a cara de pau. No julgamento do Mensalão, Ação Penal 470, ele foi subordinado do Zé Dirceu na Casa Civil durante 2 anos. Subordinado. E foi advogado do PT no momento que o Zé Dirceu dirigiu o partido. Mesmo assim, ele não se sentiu impedido de julgar o Zé Dirceu na Ação Penal 470 e livrar a cara do Zé Dirceu, evidentemente. Portanto, grande parte do que nós citamos das cortes superiores, elas são inferiores em justiça. Tudo isso é uma vergonha. O sistema está podre, carcomido. Isso não serve. O grito que o Deodoro deu naquela sexta-feira, logo cedo, ficou parado no ar. Até hoje, nós não temos uma república no Brasil.